Turma, tudo bem? Como nós comentamos na semana passada, aí segue a minha história com Opala e principalmente a minha história com esse Opala Commodore SLE 91 Azul Drava 4.1S que eu estou a bordo. Bom, meus amigos, é o seguinte, a minha admiração, tá, a minha paixão por Opala ela surgiu de uma maneira completamente platônica. Por quê? Na minha família nunca teve ninguém que teve Opala. O Opala, principalmente nos tempos áureos, sempre foi um carro bastante caro e naturalmente de um consumo relativamente elevado para os padrões pelos quais a minha família poderia ter. Então, infelizmente, dentro da minha família, que eu saiba, apenas um tio que mora no Ceará teve Opala, inclusive um Diplomata SC91, 0 km na época. Ele tinha dois supermercados, então, né, ele tinha uma certa condição financeira e que naturalmente permitia ele a ter uma joia dessas. Porém, até onde eu saiba, nenhum outro familiar meu teve Opala, incluindo meu pai. Cresci praticamente dentro da linha Volkswagen e até ali pelos meus 12, 13 anos eu nutri uma admiração muito grande pelos Volkswagen. Tem amigos meus que lembram aí, né, a minha admiração pela linha GTS, dos Gols, Passat, enfim. Só que ali pelos 13 anos veio o vírus, né? Aproveitando essa onda de vírus, veio ali o vírus do Opala e me contaminou de uma maneira totalmente platônica, vendo os Opalas passando, muitas vezes já um pouquinho deteriorados, às vezes jogados em algum canto, e aquele carro foi nutrindo a minha paixão, e eu fui crescendo com isso, e logicamente estudando a respeito da história e dos modelos do Opala. E à medida que a gente vai estudando e a gente vai criando uma admiração por algo, aquilo vai se transformando em vontade, em motivação para a gente possuir, para a gente ter aquele sonho realizado. E o que que acontece? Em 2014, perdão, em 2013, no final do ano, eu fui fazer uma formação com um amigo meu, que é o Carlinhos. Carlinhos, se você assistir esse vídeo, um abraço, amigo. Que é lá de Franca, interior de São Paulo. E a gente conversando um pouquinho sobre carro, eu falei sobre minha paixão por Opala e a intenção de ter um Opala. E ele comentou que ele tinha um Opala, né, um Commodore 91, que ele usava muito pouco e que provavelmente ele teria que vender. Aí até meio que, digamos assim, em tom de brincadeira, eu falei com ele, ó, quando você for vender o carro, você me avisa. Porém, eu sou sincero em dizer, eu não tinha condição financeira alguma, eu não estava poupando dinheiro para tal. Essa é a grande verdade. Via muitos anúncios, na época a minha predileção estava em cima dos 85 ou 87, né, os vulgos Opala de óculos, que são lindos, maravilhosos, principalmente os coupé. Porém, eu tinha uma certa queda, digamos assim, também pelos 9192. A grande questão é que o 9192 ele sempre foi muito valorizado. Lógico, por ser o veículo mais novo da linha Opala e mais completo, por que não dizer, também eram os mais caros. Então eu não pensava tanto nos 9192 justamente por serem os veículos da linha Opala que estavam mais distantes da minha realidade financeira. Mas ali no final de fevereiro para início de março, o Carlinhos me mandou um e-mail informando que ele precisaria vender o Opala, perguntando se eu não gostaria de ficar com o carro. E caso eu resolvesse ficar com o carro, ele não iria nem anunciar, não iria nem colocar nos sites, enfim, para anunciar o veículo. E aquilo, meu, palpitou muito forte no meu coração. E só que eu não tinha dinheiro, na verdade. Eu tinha apenas R$ 3.000, né, que eu estava começando ali a guardar, e estava bem distante do valor que ele me pediu pelo carro. E o que que acontece? Eu pedi alguns dias para dar um retorno para ele e passou 2, 3 dias eu resolvi arriscar. Eu mandei uma proposta para ele, né, de entrada, que no caso seria desse valor que eu comentei, dos R$ 3.000, e pagar todo o restante em parcelas, que fossem de 1.000, 1.500, enfim, de preferência de R$ 1.000. Eu, tipo assim, eu agi na loucura. Coloquei, cara, olha, essa é a condição que eu tenho para comprar o carro. Se você aceitar, fico muito agradecido. Se você não aceitar, fico agradecido da mesma forma.
E graças a Deus ele aceitou. Nós combinamos, tá? Depois de cerca de 30 dias mais ou menos, ali no dia 19 de abril, eu fui até a cidade de Campinas buscar esse veículo. Ele trouxe rodando de Franca até Campinas. Eu fui ver e fechar negócio praticamente. E quando eu vi estacionado ali no estacionamento aos arredores da rodoviária, foi paixão à primeira vista. A gente até fala, o Opala, ele nos escolhe, né? Não é a gente que escolhe o Opala. E esse aqui, eu sinto que ele me escolheu. Apesar de ser um veículo, na ocasião, com muita estrutura, vocês vão ver nas fotos que eu vou postar em seguida, ele tinha problemas mecânicos e elétricos bastante sérios. Por exemplo, eu cheguei em casa praticamente com a tensão da bateria, porque o alternador não carregava, a suspensão, tanto a dianteira quanto a traseira, estava muito comprometida, estava muito desgastada. O interior do carro, que eu vou mostrar para vocês também, fotos de como era antes, muito ruim. Era um revestimento que imitava couro, as espumas com muito desgaste, enfim. Foi um carro que me exigiu, ao longo desses quase 6 anos, um investimento alto e bastante paciência, bastante tempo, mas que me ajudou muito, digamos assim, no aprendizado. Pude compartilhar boa parte desse aprendizado com muitos amigos, inclusive através de uma série de vídeos que eu gravei em 2017 com o pessoal da ZKM Shop, que são meus amigos, falando um pouquinho sobre as particularidades da linha 9192. E ajudou muita gente também a restaurar os seus carros ou mesmo a fazer uma boa compra, né? E hoje, graças a Deus, estou aqui dentro dele fazendo, né, essa matéria para vocês, contando um pouquinho da história desse carro, como ele foi comprado, né? E o que acontece? Na continuação desse vídeo aqui, vocês vão ver algumas fotos de como ele era, tá? De como esse carro chegou até minhas mãos. E depois eu vou fazer digamos assim, um 360 graus aqui, mostrando o veículo como ele está hoje e fazendo alguns comentários. Espero muito que vocês gostem aí, viu? Aqui é a foto de um primeiro encontro que eu fui com ele. Vocês podem ver como era o interior desse carro, com um curvinho imitando o couro, muito feio, bastante deteriorado, né? Como vocês podem chegar nas fotos. Olha a espuma dos bancos dianteiros completamente desgastada, ok? O carro tinha uma altura de suspensão traseira muito elevada, um escapamento bastante protuberante, né? Uma espingarda. E aqui também vocês vão poder ver aqui os queimados que nós tínhamos na parte traseira do carro. Ele tinha um insufilme bastante escuro também, né? G5, para poder esconder parte do desgaste interno que o carro tinha, né? As lanternas traseiras também foram substituídas, para-choque pintado, enfim, uma série de reparos feitos aí no carro. Bem, turma, falando um pouquinho do que foi melhorado no carro ao longo dos anos, já vou aproveitar essa perspectiva aqui. Os emblemas foram todos substituídos, tá? Os traseiros, os laterais e a gravata frontal. Aqui na traseira, vocês observaram nas fotos que o veículo ele tinha algumas partes da pintura queimadas, principalmente nas duas colunas C e na borda aqui da tampa do porta-malas. Então, essas partes receberam um retoque de pintura, tá? Esse veículo ele não recebeu uma repintura completa, ele recebeu apenas esses retoques e também o restauro do para-choque traseiro e do para-choque dianteiro, tá bom? No demais, tudo isso que você vê ainda é a pintura do carro, porém ao longo do tempo eu fiz alguns tratamentos estéticos, principalmente com enceramento, com polimento, enfim, com aqueles recursos estéticos que a gente tem e que levantou o carro, né, sobre medida, tá? Inclusive, vou até mostrar algo aqui interessante para vocês, não sei se a câmera vai captar, vai, ó, tá vendo? A pintura, inclusive, é original em boa parte do carro. Você observa até que a pintura dessa porta, que eu vou ter que fazer logo mais, já tá, né, praticamente ali superficial, o que é natural, né, depois de tantos anos. Então, o que acontece, turma? As rodas, elas foram substituídas, tá, pelas rodas no padrão original. Eu tirei as rodas diamantadas e coloquei as rodas no padrão original com pneus novos, tá? A tapeçaria, ela foi completamente feita. Você pode ver que tanto os forros de porta quanto os bancos,
apresenta o padrão original do Commodore, tá? Que é o tecido, no caso da parte preta, Van Gogh, e a parte listrada, o tecido Renoir, tá? Aqui na parte frontal, o volante foi substituído, ele tinha vindo com o volante Panther, que eu não tenho nem foto de tão feio que o volante é. Eu fiz questão nem de registrar na época, então eu pus o volante original revestido em couro, né? Os revestimentos aqui dos bancos em perfeito estado, o forro do teto idem, né? Forro de porta, ok? E vou mostrar para vocês aqui também o cofre do motor. Aqui tivemos evoluções muito grandes, tá? Sistema de ar-condicionado, radiador, alternador, freios, tudo nesse carro passou ou por substituição ou por revisão completa. Isso inclui também suspensão, freios, na parte da transmissão, o eixo traseiro teve diferencial reparado com a troca da relação, rolamentos e todos os retentores. No sistema elétrico do carro, esqueci de comentar, retrovisores, vidros, travas, o próprio ar-condicionado, painel de instrumentos, luzes, tudo teve reparo, teve revisão, tá? Ou substituição de peças, ok? Aqui na parte frontal, nós podemos ver aqui, ó, faróis e piscas CBE, tá? Assim como o conjunto óptico traseiro também, inteiro CBE. Todos esses itens foram colocados no carro também novos, tá? Sem exceção. O para-choque também passou por reparo. Infelizmente já está subindo uma bolha ali, mas infelizmente é normal dos 91, 92. É quase impossível a gente não ter esse tipo de situação nesses para-choques de plástico, né? O para-brisa desse carro também foi substituído, tá? Ele veio com uma trinca bem no meio ali, então eu substituí ele. Aqui, ó, vocês veem o estado do forro do capô original do carro ainda, tá? Fiz questão de manter ele. E aqui uma visão da lateral do carro, terminando novamente na traseira. Espero de verdade, amigos, que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Onde eu pude falar um pouquinho desse Opala que eu amo tanto. E espero de verdade que nos próximos capítulos dessas histórias, digamos assim, que nós iremos contar dentro do nosso quadro 676 Histórias, a gente possa dividir um pouquinho com vocês o que cada um desses carros representa para cada um de nós do nosso clube. Forte abraço, fiquem com Deus e até uma próxima.